Como que família, já estou a fazer esse vídeo para aqueles que não conhecem do que eu trabalho aí, eu vendo aí, é divertido, sem nada de fazer, né? Aquilo que eu ganho pouco é muito para mim, é muito para nós, para aqueles que eu compartilho também com eles, não é muito que eu ganho, mas dá para ver, ok? Família, e nós estávamos para queimar. Assim nós vamos começar a arrumar a cena, eu como brada. As pessoas que vieram arrumar de manhã já tinha ido. E aí veio com o carro, descarregamos. Aí o que faltava é arrumar a gente, arrumar. Eu como pude, nós ia fazer um vídeo, nós ia a sorrir muito mal, nós ia falar, esse é nosso job, te basta cheiro, que não tinha como, né? Um momento de diversão. Sendo feliz, eu como puro, mo brada, único mo brada.